Oi, meu povo e minha polva! Vocês estão bom ou não? Espero que todo mundo esteja bem, né? Na medida do possível. Demorei, né, gente, pra voltar. É que a vida tá numa correria. Como vocês sabem, né, eu faço faculdade à noite e trabalho à tarde. Então, assim, quando tem um feriadinho, um negocinho, eu tô tentando descansar. Então, demorei pra aparecer, mas estou aqui. E hoje é um vídeo sensacional, que eu já queria ter feito há muito mais tempo pra vocês, porque é uma coisa que me pegou muito, né? Logo que eu fiquei careca, eu não sabia muito bem o que fazer com a minha cabeça. Então, hoje eu até abaixei meu cabelo aqui com um pouco de gel, pra ficar o mais próximo possível do couro cabeludo, né? Pra simular um pouco o que eu fazia antes, né? Pra usar os meus lencinhos. Mas primeiro, gente, eu quero falar o seguinte: isso vai de pessoa para pessoa. Eu vi pessoas no hospital que usavam lace, eu vi pessoas que não usavam absolutamente nada e, sinceramente, ficavam lindíssimas porque mantiveram a vaidade, mantiveram ali uma maquiagem bem feita, as unhas. Então, assim, a gente, como eu sempre falo, né, a gente não pode se comparar com o outro. Essa jornada ela é muito individual, ela é muito única. Então, no meu exemplo, no começo eu era mais vaidosa. Então, no começo eu ainda colocava ali um pouquinho de maquiagem. Eu nunca fui muito fã de maquiagem, pra ser sincera. Então, o que eu sempre usava era um corretivo, porque eu tenho bastante olheira, um rímel e um batom. Mais ou menos o que eu faço, que eu tô aqui, gente, mesma coisa. Porque eu não sou o tipo da pessoa que eu me maquiava muito. Eu nunca fui de me maquiar muito, sabe? Então, aí dificilmente eu ia começar a me maquiar do nada, né? Então, no momento desse, você tem que ver o que você se sentir melhor. Gente, se você não tiver afim, vá do jeito que você quiser. Coloque uma roupa confortável para ir para sua químio, para sua rádio e deixa a vaidade de lado. Eu até ali do início pro meio ainda mandei muito bem com essa questão da vaidade. Eu sempre queria minhas unhas feitas, porque eu sempre fiz as minhas próprias unhas. Então eu me sentia muito mal quando as minhas unhas não estavam feitas. Mas eu lembro que quando os meus cílios caíram, foi aí que a minha vaidade, eu deixei ela com Deus e falei, só lamento por você, minha querida. Então, assim, vamos lembrar, gente, que a falta da vaidade é uma coisa muito temporária. Então, a gente não pode ficar se apegando, eu tenho que ir sempre arrumado, eu tenho que sempre parecer bem, eu não posso parecer doente, eu não posso... Eu mesma tinha muito isso, eu não queria parecer doente, eu não queria estar com uma fisionomia doente. Mas, infelizmente, chegou um momento que eu estava, não era uma coisa que eu conseguia mais contornar. E tudo bem, foi um momento que eu precisei mesmo largar a mão de tudo externo, né, e terminar o que eu tinha de terminar. Então, assim, essa dica aqui vai para quem se sentir bem, gente, e quer e tá parando para se preocupar com a aparência, né? Porque a vida além do tratamento e da doença. Então, também se você for sair para algum lugar, ou se a própria quimioterapia, se você quiser se sentir melhor e quiser usar alguma coisa na cabeça. Então, assim, é muito individual, tá, gente? Isso aqui não é regra, cada um vai encontrar seu caminho com isso e tá tudo bem, tá? Como eu falei naquele vídeo meu um pouco mais emocionada, tá tudo bem, não tá tudo bem. Então, na hora que você não estiver bem, não estiver afim, larga tudo, gente, foda-se. Então, assim, não quero fazer nada, vou com a cara. Eu mesmo, como eu tenho muita olheira, na época ali, mais pro final do tratamento, eu tava assim, igual um panda. Mas eu não tava nem aí mais, entendeu? Eu ia igual um panda, eu não passava nada no rosto, eu não passava mais batom, eu não fazia mais as unhas. E tudo bem, assim, foi um momento que eu precisei abrir mão de tudo, porque eu não tinha energia pra isso, eu não tinha vontade, eu não tinha nada. Então tá tudo bem, tá, gente? Se você estiver nesse momento aí, difícil, se preocupa com isso mesmo não, tá? É só para o momento que você quiser fazer isso, se você quiser também, se esse momento acontecer, tá? Então, vamos começar o vídeo, que eu tô muito ansiosa pra mostrar tudo que eu fiz quando eu tinha vaidade, né? Que depois eu larguei pra lá. Então, ó, a clássica, gente, a clássica é a famosa peruca. Então, pra vocês carequinhas que querem usar peruca,
Eu comprei essa peruca aqui, eu já até falei ela, né, no vídeo da Tiffany. Quem não viu, vê ele aí, que tá por aí na minha lista de vídeos. Tem gente que fica confortável com peruca. Eu, particularmente, não fiquei, gente. Infelizmente, não foi uma coisa que eu me adaptei. Eu falo infelizmente porque eu acho que fica bonito. Hoje em dia, tem cabelos, mesmo sintéticos, que parecem muito naturais. Então, assim, vai muito de cada uma, né? Então, assim, se você quiser fazer a tentativa, o que eu te aconselho é: não compra cabelo natural de cara. Por quê? Cabelo natural é extremamente caro. E pode ser que você não se adapte, como eu não me adaptei. Essa aqui é uma do AliExpress. Depois eu posso até procurar o link dela pra vocês, se vocês gostarem dela. Mas eu não aconselho comprar cabelo natural, porque é caríssimo. Aí você compra um negócio caríssimo e depois não adapta. Então, assim, é jogar dinheiro no lixo, né? E, assim, eu particularmente acho que não é o momento da gente ficar pensando em coisa financeira também, né? E ficar dando dor de cabeça financeira. Então, se você quiser se sentir mais confortável e você acha que você vai ficar bem com a peruca, compre uma peruca sintética. Essa aqui é uma peruca sintética que eu comprei na Shein. Nós vamos chegar lá nos lenços, tá, gente? Só quero já acabar com essa parte da Tiffany aqui, né? Então, ela veio com essa negocinha aqui, essa... Eu não sei como é que fala isso, gradezinha, não sei. Enfim, isso aqui veio pra guardar ela. Inclusive, eu não tô guardando ela nisso. Isso aqui é muito feio, né? Mas eu... Aí veio aqui folhinha, paninho, tudo bonitinho. Ela veio aqui dentro, ó. Veio esse wig cap, que nada mais é do que uma meinha para colocar primeiro na cabeça, sabe? Então, assim, quando a gente tá carequinha, é até bom, porque protege, sabe, gente? Porque quando a gente tá careca, eu vou falar pra você, se você não ficou careca ainda, mas pretende raspar a cabeça, o couro cabeludo, pelo menos o meu, tá? Ele tava extremamente sensível. Então, assim, eu não gostava de muita coisa na minha cabeça. E isso foi um dos motivos que eu não adaptei com a peruca. Porque a minha cabeça tava muito sensibilizada. Então, o peso de colocar algo aqui não dava pra mim. Mas eu conheço uma amiga minha, da Onco Friend, né, como dizem, que é a Dani, que vai me assistir aí, espero, que usou grande parte do tratamento, uma lace maravilhosa. Ela usou uma mais curtinha aqui, preta. Eu achei lindíssima, combinava super com ela, e ela usou muito tempo. Depois a gente se conheceu, ficamos amigas e tal, aí depois, mais pra frente, ela largou, começou a usar lencinho também. Então, assim, pode ser isso também, sabe, gente? Você começa usando peruca, depois pula pro lenço, começa o lenço e depois usa peruca, ó. Direito seu, tá, gente? A gente já tá passando um negócio tão difícil, então o resto a gente pode escolher. Então, essa daqui, gente, olha, podem ver que ela é uma peruca bem bonita. Ó, pelo menos eu acho, né? Só que assim, eu acho que eu exagerei no tamanho, eu poderia comprar uma mais curta. Só que eu sou olho grande, né? Então eu falei, já que é pra gastar, eu vou gastar com um negócio grande. Porque eu sempre gostei de cabelo grande. Só que o meu cabelo também, ele era louro. Então eu queria uma peruca loura, mas não aquele louro vagabundo, sabe? De farmácia. Eu queria um louro com cara de luzes. Então esse louro aqui, gente, tá muito com cara de luzes. É um louro com luzes, gente. Não sei como é que eles fizeram isso. Mas olha pra vocês verem. Olha como a parte de cima é verdadeira. Olha, assim. Ó, foca aqui, câmera. A câmera pra cá, Jesus. Ó, tem até meus cabelos brancos aqui, ó. Então, essa parte aqui de cima é muito bem feita. Isso aqui é sintético. Eu lembro que eu paguei, acho que foi R$70, mais impostos e taxas. Então, ficou 100 e pouquinho. Aí, eu cheguei a usar ela pra tirar a carteira, como eu conto, né, no vídeo da Tiffany. Quem não viu, vai lá ver. Então, gente, ó, dá pra super usar também. Ah, aqui dentro, só pra mostrar pra vocês, ela também vem isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ó, ela tem tipo um elástico, tá vendo? Isso aqui, gente, é importante, sabe por quê? Aqui, ó, aqui tem um elástico, tá vendo? Tipo alça de sutiã. Por que, gente, que isso aqui é importante? Porque quando a gente tá careca, as coisas escorregam da cabeça.
Então, assim, tem que ter alguma coisa pra ajudar, sabe? A firmar na cabeça. Então, aqui, ó. Nossa, eu tô achando que esse vídeo vai ficar enorme, porque eu sou um desastre total. Achei. Aqui, ó. Aí, gente, eu era zoiuda, né? Então eu queria cabelão, achei que ia me adaptei nada, meu filho. Usei só pra tirar a foto da carteira mesmo. Não soube amarrar direitinho, tá? Gente, tem altos trem. Aí tem uma colinha também que vem, não sei, não lembro se ela veio ou se eu comprei separado. Acho que veio. Tem uma colinha também, sabe? Você põe exatamente aqui no comecinho aqui pra ficar bem realística. Então, ó, gente, eu não vou fazer perfeito não, porque perfeito é Deus, né? Então, ó, dá pra usar e aí mesclar com lenço, por exemplo, né? Porque normalmente o que fica mais falso é a parte da frente. O resto, você olha atrás, você olha coisa, não fica tão falso, né? Então, você pode mesclar aí com uma touca, com um lenço. Então, eu vou pôr aqui, ó, só de exemplo, tá, gente? Pra vocês verem que, como que ajuda, ó. Já dá uma equilibrada. Por quê? Porque esconde a parte da frente, a parte da raiz. Então, eu acho super válido para quem se adapta. Para mim, não consegui, infelizmente. Então, a Tiffany tá aqui, né? Inclusive, eu tô pensando de usar ela no negócio, como é que fala? Festa, São João, né, gente? Então, eu tô pensando de usar ela numa festa, porque eu quero fazer 2 tranças, assim, ó. Então, eu devo usar ela aí. Então, dá pra mesclar, sabe, gente, com alguma coisa. Um chapéu, uma touca, um lenço. Então, assim, aí é do coração de vocês, né? Eu não me adaptei, mas eu acho lindíssima. Ó, olha que legal. Gente, que dia que eu vou estar com o cabelo desse tamanho, vai demorar, né? Aqui é porque ela tá despenteada, tá, gente? Mas ela veio bem penteadinha, eu que guardo ela de qualquer jeito. Mas, ó, eu acho, pra quem se adapta, legal, mas sugiro não comprar cabelo natural. A não ser que você se adapte muito. Você compra uma vagabunda, depois vai lá e investe na natural. Então, isso aí é o que o seu coraçãozinho mandar, tá, querida? Mas não se limite, tá? Não tem limites para as carequinhas. Então, pode ser o que você se sentir melhor. Então, eu vou deixar a Tiffany aqui de lado. Vai pra lá, minha filha. Bom, agora, o que acontece? Temos, gente, como eu já até mostrei aqui, a tradicional touquinha, essa touquinha de frio mesmo. Uma coisa que eu aconselho é, use alguma coisa na cabeça, porque, gente, eu pelo menos sentia muito frio na cabeça, porque o meu tratamento foi na época de frio. E eu chegava lá muito cedo. Ó, tá até sujo aqui. Então, eu tinha que usar alguma coisa na cabeça, porque viu um vento na cabeça. Então, o ideal é para gente que não tem esse costume, né, de estar careca e tudo, igual eu, foi a primeira vez, eu nunca tinha ficado careca, assim, na fase adulta, né, talvez criança e tudo, mas nunca tive essa experiência. Então, a touquinha também, eu usava muito, sabe, muito, muito, muito. Por quê? Porque me protegia do frio e também eu me sentia um pouco assim, como eu ainda tinha sobrancelha também, eu me sentia um pouco mais passando batido, sabe? Porque se você chega lá, gente, careca, por mais que tá dentro da oncologia, você tá indo pro hospital, talvez você tá indo para outro lugar, tá, gente? Eu só dando exemplo. As pessoas, elas te olham, e esse olhar incomoda. Pelo menos me incomodava. Então, eu sempre preferi colocar alguma coisa que eu passasse mais batido, sabe? Para as pessoas não ficarem me encarando e tal. Ah, nossa. Então, eu preferia sempre usar alguma coisa. Essa touquinha aqui, eu comprei, acho que foi na Renner ou na C&A, que foi uma época que tava de promoção. Eu uso ela muito ainda, tá, gente? Qualquer friozinho eu enfio ela na cabeça. Aí, eu lembro que eu comprei, era um kit, acho que vieram 3, tá suja, por isso que eu não mostrei, tá? Então, veio mais uma bege e uma branca. Então, assim, você pode comprar umas cores neutras para combinar com as outras cores da sua roupa, né? Então, no dia que você tá com uma roupa X, aí você usa a touca tal, você tá... Entendeu? Então, você pode variar, né? Eu acho que isso aqui é super legal, porque é uma coisa também que você vai usar depois. Eu super uso, tá, gente? Super... Eu amo uma touquinha, porque eu detesto passar frio. Então, isso também é maravilhoso. Então, essa foi da Renner, da C&A, não lembro. Um kit... Era bem baratinho, acho que cada uma ficou 13, 15 reais, assim, porque normalmente é uns 30, né? Tem hora que a gente acha uns pessoal vendendo de 30 reais, que eu acho muito caro. Então, uma outra opção também, gente, que eu amei e eu tenho até hoje e eu uso,
é essa daqui. Aí você fala, sério, isso é um lenço? Pior que é, gente. É um hijage. Não sei como fala. Mas é isso mesmo que você tá pensando. É aquele tipo árabe. Eu comprei na Shein, tá? Você olha pra ele, você não dá nada. Você não dá absolutamente nada. Aqui, ó, ele vem essa abertura aqui, tá vendo? Aí aqui no fundo ele é fechadinho. Aliás, aqui no fundo, ó, aqui em cima, tá vendo? Aqui ele tem uma parte fechada e aqui ele tem uma parte aberta. Eu custei pra aprender a usar. Mas depois que eu aprendi, eu vi que super vale a pena. Porque fica muito confortável. Eu gosto de conforto, sabe, gente? Nunca fui uma pessoa muito da beleza. Eu sempre fui do conforto. Então, coisas que não me traz conforto, eu não gosto de usar. Então, eu sou muito do conforto. Então, esse aqui me trazia muito conforto. Então, eu usava esse. Tem outros, gente, que eu usava, que é um mais tradicionalzinho, até que ele vem com um negocinho assim, que ele é como se fosse uma cumbuquinha assim mesmo. Ele é o tradicional de nós, pacientes oncológicos. Então, você bate o olho nele e você vê que a pessoa é paciente oncológico. Ele é muito bom, eu gostava muito dele. Só que eu não tenho ele mais porque eu doei. Então, é uma dica que eu dou pra vocês também, gente. Comprem, use e tal. Mas passa pra frente, sabe? A não ser que seja um assim, que é muito básico, assim, que você vai usar e tudo. Mas, os que você não adaptou tanto, os que você não vê mais sentido, doa pro hospital, sabe? Inclusive, lá onde eu fiz o tratamento, não tinha, sabe, um lugar, assim, de doação. Aí eu fui, até falei isso com minha nutricionista, nossa, tem que abrir, né, um lugar lá de deixar, né, os lenços e tal, porque faz muita diferença, né, gente, você passar isso pra alguém, né? Então, eu tô fugindo daquele tradicional, porque o tradicional eu doei, tá, gente? Então, esses são os não tão tradicionais, apesar que esse aqui é bem tradicional, né? Mas é porque esse aqui você vê em outras cabecinhas, né? Então, válido também. Então, voltando a falar do hijage, não sei como que fala. O que acontece, gente? Ó, se eu me enrolar, vocês me desculpam, porque tem muito tempo que eu não uso ele, mas eu gosto dele. Eu peguei esse lugar aqui onde tem a etiqueta, estão vendo? Essa é a minha referência. E botei cá na parte de trás da nuca. Gostei pra aprender, gente. Tomara que dê certo. Então, botei aqui, ó, na parte de trás da nuca. Estão vendo? Vai ficar assim, ó. Essa abertura pra frente. Ui, aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Mas calma. Esse não é o resultado final, tá, gente? Não se assusta. Então, aqui, ó, vai ficar essa partezinha aqui pra trás, essa abertura aqui pra frente. Nessa abertura aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar com as duas mãos aqui, ó, e vão fazer, tipo assim, ó, contorno, ó. Virou. Beleza? Virou. Aí, esse espaço aqui, ele vem pra trás, ó. Aqui, ó. Olha que legal, gente. Gente, eu super amei esse aqui, quando... Aí, eu vou puxando aqui, ó, pra ajeitar. Lelê. E aí, a gente vai dando umas ajeitadinhas aqui. Mas olha como ele é confortável. E eu amei o tecido também. É um tecido mais macio, mais malha, sabe? E aí, gente, ó, você vai dando o seu jeitinho. Você pode puxando assim, ó, pra ficar um franzidinho. Ah, esse aqui, gente, eu amei. Eu não tava dando nada pra ele. Ele veio com tudo, mas eu amei. Também não sei se esse é o jeito certo, mas é o jeito que eu aprendi a usar por minha conta e risco. Então, aqui, ó, como é que ele fica bonitinho, tá vendo? Super aconchegante, não desliza, não sai do lugar, não aperta muito, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante também, gente, é não apertar esse bendito dessa cabeça, porque fica extremamente sensibilizado. Então, assim, os lencinhos são ótimos, maravilhosos, mas... eu, sinceramente, amo esse aqui. Então, assim, esse eu acho que vale a pena o investimento. Foi muito baratinho também, foi na Shein. Tá lá como hijage. Vocês me desculpem se eu estiver falando errado. Mas é mais ou menos, é árabe mesmo, tá? Então, eu acho ele muito bonitinho. Dá pra ir ajeitando aqui, ó. Você pode ir mexendo aqui. Ele fica muito bonitinho, muito confortável. E esse eu deixo aqui, porque aqui, ó, eu uso ele assim agora, ó. Como eu tenho um pouquinho de cabelo agora... eu uso ele mais assim, tá vendo? Eu saio assim, gente. Eu gosto de verdade. Eu acho ele muito fofo. Então, eu super aconselho a comprar um desse. Não é caro. Eu lembro que eu comprei só um, mas eu fiquei até arrependida, porque eu gostei tanto dele que eu devia ter comprado mais. Então, ele é um que você não dá nada, né?
Mas bem útilzinho mesmo, bem legal, uso até hoje, né? Ele tem esse recorte, ele é assim, ó, como se fosse uma blusa de uma manga só, mas não é blusa, né? Ele é fechadinho aqui em cima, enfim. Muito bom, gente, eu gosto, eu uso ele até hoje. Agora, sigamos, que a gente tem outros tipos de touquinha também, né, gente? Eu sou fã das touquinhas. Então, esse tipo de touquinha aqui também fica bem legal, bem confortável e também a gente passa um pouco mais batido. Não é que eu tô falando que a gente tem que se esconder, tá, gente? Mas é porque incomoda os outros ficar olhando pra gente demais. Então, se você usar uma coisa que as pessoas em geral usam, as pessoas vão te olhar menos, o que pra mim era mais confortável. Então, esse aqui também eu super gosto dele. Esse aqui eu já tinha muito antes de tudo acontecer. Esses outros eu adquiri depois. Porque ele é mais soltinho e ele não ficava prendendo, mas também ele não sai do lugar. Então eu gostava, sempre gostei desse aqui, porque ele ficava assim, estilo assim, mais soltinho. Aí fica esse, né, esse fofinho aqui atrás, né? Aí tem esse pomponzinho e ele fica bonitinho pro frio, né? Minhas quimioterapias, eu ia sempre de manhã, porque pra quem faz quimioterapia sabe que as primeiras quimioterapias, elas demoram, né? Você fica algumas horas no hospital. Ai, minha perna. Então, eu ia no frio. Então, eu sempre protegia aí com um lencinho, com alguma coisa, tá? Então, esse aqui também é uma ótima pedida. Não lembro onde que eu comprei, pra ser sincera, mas provavelmente foi na Renner ou na C&A, porque é um lugar, assim, que eu gosto de consumir, né? Não tanto, porque ultimamente tá muito caro. Agora, falando de lenço, gente. Lenço. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é não comprem lenço. É real oficial. Por quê? Porque, gente, é muito caro. Não sei se vocês já pesquisaram. Eu acho o lenço caríssimo. Aí eu falei, eu não vou dar isso tudo num lenço. Esse povo tá doido da cabeça. Mas isso aqui, o que é isso aqui? É lenço. Só que isso aqui, gente, é retalho. Isso aqui não é lenço. Isso não era um lenço. Isso era um pano inteiro que eu comprei o pedaço. Então, eu aconselho pra vocês, se vocês quiserem usar lenço, vai dar um pouquinho mais de trabalho, que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas, compra o tecido. Isso aqui, ó, eu não lembro mais a medida disso aqui, gente, mas eu acho que era não sei se era 1,40 por 60, era uma coisa assim. Eu não medi, eu esqueci de medir, fui burra, né? Deixa eu ver se tá fácil ali pro negócio pra medir, peraí. Ui, só pra dar uma noção pra vocês. Aqui, ó, vou medir agora, gente. Pelo menos pra dar uma noção, tá? Caso vocês quiserem desse jeito aqui. Eu esqueci de medir, eu ia medir antes de fazer o vídeo. Eu tô pegando uma treina, tá, gente? Não é o melhor pra medir, não, mas pelo menos vai dar uma ideia. Aqui, ó. Esse aqui, ó, falei errado já. Esse aqui tem 50, não é 60. Vamos lá. Desculpem, gente. Eu esqueci de medir. Já era pra ter medido antes. Mas esse aqui também, gente, vocês podem personalizar. Se vocês verem que vocês querem mais curtinho, dá também. Eu queria um grande porque eu queria que ele caísse, sabe? Vou mostrar pra vocês agora o que eu queria. Ah, é 1,50, tá? Então, o meu é 50 por 1,50. Então, se vocês quiserem pegar essa como referência, na hora de pular na casa do retalho, porque foi lá que eu comprei. Aí, eu só fiz, gente, a barra, tá vendo? Porque esse aqui não vem, né? O tecido vem sem essa... É barra que fala, não? Sem essa costurinha. Porque tem que ter, porque senão ele vai desfazendo, né? Então, esse aqui foi até a mãe de uma amiga minha que fez pra mim, né? Então, eu achei muito mais prático, muito mais barato. Eu lembro que todos que eu comprei, eu não lembro se ficou uns 40 reais, uma coisa assim. Sei que ficou barato. E eu comprei, gente, vários. Porque o oi é grande. E eu comprei todos na mesma medida, ó. Comprei estampado. Comprei esse tecido mais brilhante. Comprei branquinho, que é tradicional, né? Tipo, uma cor mais básica, né? Comprei o branquinho. Comprei o preto, que eu não sei se ele tá aqui ou tá lá dentro. Mas preto é uma cor mais tradicional também, é mais fácil de você saber. Gente, eu tinha mais aqui, eu peguei. Eu tenho uma cor tão bonita. Será que eu deixei cair?
Nossa, gente, eu sou muito lerda. Achei, galera. Achei. Eu deixei cair os meus lencinhos. Então, aqui, ó. Eu comprei o preto. Também com esse tecido mais brilhante, né? Que eu não sei como é que chama. E comprei esse aqui, ó. Esse aqui eu amava, sabe por quê? Porque esse aqui combina com qualquer coisa. É uma cor muito boa de combinar. Que é tipo um bege, né? Mas também com esse tecido mais brilhante. Só, gente, que eu vou te falar com vocês. Tomem cuidado na hora de comprar. Por quê? Porque quando você compra desse tecido mais brilhante, ele escorrega mais na cabeça. Então, ele é um pouco mais difícil de amarrar. Esse aqui do branquinho, por exemplo, que não tem brilho, que eu não sei o nome desse tecido, mas não tem brilho. É um tecido mais simples. Ele era mais fácil de fixar, sabe? De amarrar. Então, assim, eu acho o brilhoso mais bonito, mas ele dá um pouco mais de trabalho para arrumar. Então, aí, né, vai de cada uma, né? Então, eu vou ensinar aqui uns 3 jeitinhos de amarrar que eu super usava, mas eu não vou mentir, eu usava mais as touquinhas, porque normalmente era muito cedo, eu tava sem paciência, eu ia lá e ó, vup, tchau, bora quimioterapia. Então, se você tiver tempo de se preparar, pega um dia que você tá mais de boa, que você não tá passando muito mal, que você não tá tão enjoada e dá uma treinada, sabe? Que aí na hora que você precisar mesmo sair, você vai fazer o seu lenço rapidinho. A sua amarração rapidinho, tá? Então, é uma dica que eu dou, dá uma treinadinha num dia que você tiver mais de bobeira, mais tranquila, não estiver passando tanto mal para não ficar muito impaciente. Treina um pouquinho, depois treina de novo. Então, aí é do seu coração mandar, né? Só que eu acho lenços muito elegantes. Então, tanto que esses lenços, eu fiquei com eles porque eu posso usar ele na bolsa, eu posso usar ele como cachecol. Então, é um negócio versátil, sabe? Não precisa ser só pro cabelo. E também dá pro cabelo, porque também, ó, você pode fazer assim e fazer, tipo, depois, né, que o cabelo cresce. Você pode fazer, tipo, um arquinho, sabe? Então, gente, é aqui, infinidade. Então, eu vou ensinar pra vocês o que eu costumava fazer, que às vezes dava certo e às vezes não. Então, eu espero muito que dê certo, porque eu adoraria mostrar pra vocês agora. Mas no susto, assim, vocês sabem que eu não faço roteiro, né? Então, pode ser que não funcione. Então, eu pegava o lenço, vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Pegava o lenço, colocava ele pra trás, assim, beleza? Bem tradicional mesmo, bem véu, né? Deixava ele no meio aqui, mais ou menos. Só que esse é o mais difícil, porque ele é escorregadio, né? Então, eu sempre dobrei isso aqui pra dentro, porque eu não gostava que mostrasse isso aqui. Se você não se importar, você já pode deixar ele assim mesmo, mas eu gostava de fazer uma dobrinha aqui pra dentro, beleza? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês pegam isso aqui, gente, e segura atrás da axila, aqui, ó. Segura na axila pra você ter firmeza pra fazer do outro lado. Então, aqui, ó. Vamos lá, aqui. Deixa assim, só pra você poder fazer isso aqui, ó. Essa rodadinha aqui, ó. Beleza, rodadinha. Aí você pode botar ela aqui, ó, pra segurar também. Aí nós vamos vir pro lado de cá. Essa parte da frente não precisa se preocupar tanto, depois dá pra ajeitar. Então, aqui também, ó, rodadinha. Várias rodadinhas. Então, aqui, ó. Esse era o mais ok pra fazer, apesar de que quando o tecido é brilhoso, é mais difícil. Aí, a gente vem aqui, ó, e joga um pra um lado, um pro outro. Ó, e aí no finalzinho aqui, a gente dá um nozinho. Por que é interessante fazer esse nozinho aqui e ter como se fosse um arquinho? Porque isso aqui segura a cabeça. Quando a gente tá careca, escorrega tudo, gente. Escorrega mesmo. Então, não fica muito bom se a gente não tiver uma coisa aqui pra dar essa fixada, sabe? Mas fica super bonitinho aqui, ó. Que graça. Ó, aí fica como se fosse um arquinho. Fica seguro, tá vendo? Ó, não sai da cabeça. Falha técnica, porque eu deixei o cenário cair. Se você soubesse o remendo que eu faço aqui, gente, vocês não acreditam. Mas vamos lá. Aí, como eu tô com cabelo agora, quando eu faço isso aqui, tô puxando meu próprio cabelo. Aí tá um pouquinho mais difícil. Mas quando você tiver carequinha, é bem mais fácil essa parte, sabe? Então, aqui assim, ó, você pode jogar pra dentro. E aqui você pode ir enrolando aqui e ajeitando. Mas aqui com paciência.
Como eu disse, se for esse tecido brilhoso, ele fica lindíssimo, porém, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu acho bem bonito e bem elegante. Eu, no final, já não tava com paciência nenhuma, então eu tava quase indo careca, eu só não ia por causa da molação, né? Mas, enfim. Então, esse é um que eu gosto, né? Eu achava que ficava legal. Às vezes escorregava, que eu não amarrava direito, não tinha paciência. Então, tenham paciência com vocês mesmos, tá, queridos? Né? Então, vamos para a próxima amarração, que eu também fazia. Ela começa parecido, ó. Também gostava de fazer isso aqui, ó. Todos eu fazia isso aqui porque eu nunca gostei da costura aparecendo, sabe? Aí, deixava mais ou menos no meio, né? Aí, o que eu fazia? Eu pegava aqui, ó. Acho que vou ter que ficar de costas pra ficar melhor de ver. Então, aqui, ó. Pegou, jogou meio a meio, beleza? Aí, aqui atrás... Ai, vou derrubar o cenário de novo, não. Aí, aqui atrás, eu fiz o seguinte. Puxava aqui, ó. Assim. E aí, fazia como se fosse uma amarração normal mesmo, ó. Aí, pega aqui, joga aqui. Aqui, ó. Pega aqui. E faz assim. Esse aqui é bom pros dias da pressa, tá, gente? Porque são mais simples. Ó. Ajeita aqui. Aí, se quiser, pode passar esse aqui por cima, ó. E colocar, tipo, ele pra dentro aqui, ó. Como se fosse mais um nozinho. Aí, eu deixava desse jeitinho aqui, ó. Por quê? Eu achava que ficava bonito. E eu também, gente, gosto dessa sensação de ter cabelo. Então, eu gostava de ter isso aqui, ó, de lado, sabe? Então, saí algumas vezes assim. Saí mesmo, sabe? Quando eu tava melhorzinha. Então, eu gostava. Aí, ficava esse nozinho aqui, ó. Às vezes, eu fazia ele um pouco mais pra frente, pra ficar sempre de ladinho. Ou no meio mesmo, que aí eu poderia jogar pra trás. Se você quiser, você também pode fazer tipo assim, ó. Como se fosse um coque, ó. Rodar e puxar no meio. Por quê? Dá aquela sensação de coque, né? Que eu acho que essa sensação, gente, ela é tão gostosa. Quem faz quimioterapia e fica careca, super entende. É tão gostoso a gente ter essa sensação um pouco de cabelo, sabe? Então, eu também gostava de ter essa sensação. Então, os tecidos também me traziam isso, né? Então, aqui, ó, ficava assim, tá vendo? Como é que ficava bonitinho? Lembra os coques, né, que a gente faz quando a gente tem cabelo. Então, eu super gostava, assim, também. Bom, tem mais um. Hoje, gente, eu fiz um bagunção, tô destruindo o celular completamente. Então, vamos lá. Esse aqui também é um que eu amava usar, porque ele é muito... Essa cor é muito bonita, eu gostava dele. Não sei se combina comigo ou não, mas eu usava assim mesmo. Aí, esse já é o seguinte. Ao invés de fazer isso aqui pra frente... Eu fazia isso aqui pra trás. Então, sempre que o dobrinha, que eu não gostava, sempre joga um pouco mais, tá, gente, pra baixo, porque aí depois pra ajustar pra cima é mais fácil. Aí, esse, eu jogava pra trás, os dois. Então, os dois pra trás, como se fosse mesmo um cabelo. Aí, aqui, vamos virar. Aqui, ó, eu seguro firme com as duas mãos. Passo assim, ó, porque vai dar um nozão, ó. Passo assim, deixo a mão aqui, ó. Passo a mão assim e trago ele pra dentro aqui, ó. Puxo, ó. Ai. Esse é prático, né? Porque não leva tempo pra fazer e fica firme. Aí depois que você puxou, você pode até puxar os dois aqui, ó. Pra dar uma firmada. O importante, gente, é ficar firme pra não... Difícil hoje, né, gente? Nossa senhora. Tô acabando com o meu cenário, mas agora vai dar certo. Então, eu gostava desse aqui, que ele é mais práticozinho e ficar bonitinho. Aí, você pode abrir aqui, ó, jogar uma parte pra trás, uma parte pra frente. Fica bonitinho, ó. Ou então, deixar tudo de ladinho, assim, também fica legal. Ai, esse computador não me ajuda. Só quero sua luz, computador. Então, eu gostava, assim, também. E agora, eu até me lembrei de um outro aqui também. O negócio é paciência, tá, gente? Porque esse aqui, você vai mexendo, você vai descobrindo outros jeitos de amarrar, sabe?
Então, você não pode deixar pra prender na hora de sair. Você tem que parar algum tempo que você tiver à toa, né, vamos dizer assim, e fazer, né? Não pode deixar o trem para em cima da hora, não, porque em cima da hora você vai fazer o trem, tem que fazer mais rápido, já tem horário para chegar, né? Já demora tanto também quimioterapia, se for o caso da sessão de quimioterapia. Então, esse aqui também é mais uma opção. Tudo começa com a dobrinha, né, gente? Que eu não gosto da costura. Então, aí, esse daqui é o seguinte. Esse, meio a meio também. Aí, esse, eu vou trazer esse lado aqui pra... Desculpa, gente, falha na missão. Dá uma seguradinha nele aqui e traz ele pra cá. Ok? Aí, você vai puxar ele e vai fazer um nó só dele, ó. Aí, você dá uma giradinha aqui, ó. Vai puxando ele pro lado de cá, ó. Pronto. Aí, eu vou puxar aqui pra fazer um nó diretamente aqui. Aí, você pode fazer isso aqui, ó, como se fosse uma trança, tá vendo? Ó. Eu acho que não tem nada de amarrar. Ah, não tem sim. Aqui, ó. Mas talvez esse tecido mais liso não é bom, porque ele vai ficar correndo. Aí, amarrar a pontinha aqui, ó. Também dá. Então, aqui, ó, fica como se fosse uma trança. Aí, tem que ajustar aqui bonitinho. Como eu falei, né, gente? Tem que fazer num momento de paciência. Porque se você estiver ali passando um mal do caramba pra fazer isso aqui, você não vai conseguir, não. Deixa pro dia que você estiver mais bacaninha. Ah lá. Eu acho, eu gosto. Vocês podem fazer também o seguinte, depois que fez isso aqui, voltar e fazer como se fosse um coque também, ó. Dá a voltinha e prende ele pra dentro, ó. Eu acho que fica bem bonitinho também. Ó. Aí, como o tecido é maior, essa bolinha aqui vai ficar maior. Aí, se você não gosta, ou você compra um tecido mais curto, ou você mantém assim, né? Que eu acho também fica super legal. O negócio é não ficar saindo, tá, gente? O mais importante de tudo é não ficar saindo da sua cabeça, porque isso é muito irritante. E como você está careca, a aderência é menor, né? Assim, porque o cabelo, ele ajuda a parar o tecido. Quando você tá carequinha, a tendência é que ele tenha mais facilidade de sair do lugar. Então, assim, também, eu gosto, tá vendo? Eu acho que fica legal. Eu acho que dá uma vaidade, sabe? Um bem-estar. Ó, assim também fica legal, como se fosse uma trança, né? Você tem que pôr alguma coisinha pra amarrar, senão ele vai voltar. Você pode colocar tudo pra trás, mas eu acho que fica mais bonitinho assim de lado, ó. Aí aqui o cabelinho não vai ter, mas ele fica bonitinho, ó. Você pode colocar assim, mais ou menos no meio da orelha, tá, gente? Atrás da orelha não vai ficar muito bom. Pelo menos pra mim nunca ficava. Então eu sempre escondia a orelha aqui, ó. E levava ele até no meio da orelha. Aqui, ó, mais ou menos assim. E aí me trazia um pouco de conforto, né? Eu me sentia melhor. Então, gente, o negócio é... faça o que você se sentir melhor. Se você se sente melhor com a peruca, use a peruca. Se você se sente melhor com as touquinhas, use as touquinhas. Eu tinha uma época que eu usei bastante lenço, mas eu perdi a paciência mesmo e comecei a usar, ó, só essa daqui. Eu sou fã dessas touquinhas aqui. Então, assim, se sente melhor não usando nada, porque eu tinha uma senhorinha lá no hospital, ela não usava nada, gente, mas ela ficava belíssima, porque ela sempre fazia maquiagem. Eu olhava pra ela e falava, mulher, eu queria tanto essa disposição de mexer com maquiagem, porque eu já não sou uma pessoa que sei muito fazer maquiagem, né? E ainda do jeito que eu tava, cansada, estressada, enfim. Mas o importante, gente, é você se sentir bem. Se você não tá com paciência, com vontade de se arrumar, de se sentir mais bonita, ou de se sentir mais apresentável, ou... ai, não tô nem aí se eu pareço que eu tô doente, porque eu tive essa época que eu não tava nem aí, que eu tava parecendo que eu tava doente, porque eu realmente tava. E não tava me fazendo bem me preocupar com a minha aparência. Então eu falei,
tchau aparência, ó, vai com Deus e aí a gente se vê no futuro. Então, é muito pessoal, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho, tenha te dado ideias, né, do que fazer pra você aí que está carequinha ou que vai ficar carequinha. Tem muitos artifícios, tá, gente? Não se desesperem. De alguma maneira você vai se sentir um pouco mais confortável. Claro que você não vai se sentir 100%, né? Tanto igual eu não me sinto ainda com o cabelo que eu tô hoje. Apesar de que estou me acostumando, né? Porque eu não tenho o que fazer. Então, estou me acostumando com esse cabelo de hoje. Mas a gente tem que encontrar, igual o meu corretor me falou uma vez, você tem que encontrar o ótimo de hoje. Então, assim, o ótimo de hoje, pra mim, já foi a touquinha. O ótimo de hoje, pra mim, já foi o lenço. O ótimo de hoje já foi a Tiffany, porque eu precisava tirar a foto da minha carteira e eu não queria tirar careca. Então, foi um ótimo aquele dia eu ter a Tiffany. Então, assim, procura o seu ótimo de hoje. Mas ele não precisa ser o ótimo pra sempre. Se amanhã ou depois você mudar de ideia, muda, não tem problema nenhum. Então, começa ali, se você se sentir bem, vai sem nada. Se você se sentir bem, usa uma touquinha mais tradicional, que essa aqui é mais fácil de achar também. Se você quiser lenço, quiser se sentir mais bonita, né? O lenço, como eu disse, não comprem lenços prontos. Compra retalho, né? Porque esse aqui não é considerado um retalho. Compra um tecido, né? Compra o tecido e faz as suas amarrações, aprende a fazer, tenha paciência com você mesmo, tá? Isso aqui depois você pode doar, se você preferir, ou você pode usar em outros momentos, com outras amarrações, igual hoje eu posso usar assim, ó, que fica legal. Eu posso usar de cachecol, que também fica legal, ainda mais nessa época de frio. Eu posso usar na bolsa, porque hoje em dia tá na moda, né? Umas bolsas com umas amarraçõezinhas assim, pendurado, né? Uns tecidos. Então, assim, é encontrar o seu ótimo de hoje. Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. Então, o meu ótimo de hoje é o cabelo que eu tenho agora, mas amanhã o meu ótimo pode ser outro. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu quero postar mais vídeos. Eu fiz um controle essa semana, que eu voltei no médico, então eu quero falar sobre isso. Vou fazer um vídeo só para falar desses temores da recidiva, né? Porque eu acho que é uma coisa que acompanha todos os pacientes oncológicos. Mas esse vídeo é pra você que tá aí meio perdida, com a carequinha, o que eu faço, o que eu uso, né? Então, esse aqui é algumas das alternativas que eu usei pra mim e espero que possa ter ajudado aí você que tá pensando o que fazer. Então é isso, meu povo. Um beijo pra vocês, ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram, hein? Entre Páginas Rosas. Beijo!